Eu quero compartilhar um texto, apenas 2 versículos, do capítulo 1 do livro de Atos. E eu estava pensando que tudo que foi dito pela oração, pelos cânticos, pelas palavras que foram apresentadas, que foram trazidas aqui, tudo está combinando exatamente com o que nós vamos falar com os irmãos. Atos 1, apenas os 2 primeiros versículos, se você puder ficar de pé, para lermos reverentemente a palavra do nosso Senhor e Salvador, nosso Deus. Atos 1, verso 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Senhor, abençoa-nos por Tua palavra, por Tua graça, por Tua presença conosco. Abençoa-nos falando ao nosso coração e que sejamos, Senhor, enchidos de Ti. Que Teu poder, Tua graça repouse sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Celebrando a continuidade da obra que Jesus começou. Eu li um texto do pastor Gilton Moraes, contando resumidamente sobre Eurico Nelson. E ele diz o seguinte, que Eurico Nelson sonhou vir ao Brasil para ganhar dinheiro como boiadeiro, como fazendeiro, criador de gado. E ele deixou todos os seus sonhos para fazer a vontade de Jesus. Veio dos Estados Unidos sem apoio de nenhuma agência missionária, sem nenhum salário, sem reservas financeiras, sem amigos, sem conhecidos e sem falar o português. De um começo tão pequeno, tão insignificante, sem recursos, ele organizou a primeira Igreja Batista do Pará, depois a primeira Igreja Batista de Manaus e muitas outras igrejas na Amazônia. Evangelizou do Ceará até o Acre. Alguns dizem que foi até a região lá de Iquitos, no Peru. Hoje, todo o norte lembra de Eurico Nelson como o grande apóstolo, o grande enviado por Deus para começar a obra batista aqui no nosso estado, na nossa região. E ele gastou a sua vida completamente no trabalho, na obra do Senhor. E acabou falecendo aqui em Manaus, e o seu corpo foi sepultado ali no cemitério São João Batista, e ainda está. Não é isso, Célio? Pastor Célio? E existe lá no seu túmulo uma epígrafe, né, escrita dizendo: Eurico Alfredo Nelson, missionário batista, o futuro revelará a sua obra. Hoje nós vemos os frutos da obra de Eurico Nelson. Hoje a Igreja Batista Constantinópolis, ela celebra a obra que Jesus começou e que os seus discípulos deram continuidade ao longo dos séculos e chegou até nós. A maior de todas as histórias, a maior de todas as obras, a obra da salvação da humanidade e da restauração de toda a criação para a glória de Deus. Então hoje nós celebramos a continuidade da obra que Jesus começou. As palavras de Lucas, aqui em Atos, ele faz uma ligação com o seu evangelho e fala da
continuidade daquilo que Jesus começou a fazer e a continuar. E tem forte implicação para a sua obra, como que ela precisou ou precisa ainda ser continuada, que a sua obra ainda não está acabada. Jesus, ao ser elevado às alturas, ele deixou um encargo para os seus discípulos. A sua obra na terra não cessou. E ele deixou para que a sua igreja, para que o seu corpo desse continuidade exatamente a fazer e a ensinar o que Jesus começou. Jesus era e é Deus em carne humana, habitando entre nós e revelando a pessoa do Pai. Assim, embora Jesus fosse totalmente único e perfeito em todos os sentidos, em seus caminhos, então ele dá a nós, homens imperfeitos, mas como igreja santa, remida, salva, para que continue a sua obra ao longo da história. Ray Stepman, ele afirma, dizendo o seguinte: seja nos evangelhos ou em Atos, Deus usa a encarnação, sua vida manifestada através da vida humana, como estratégia para mudar o mundo. E o livro de Atos, diz ele, é o registro de homens e mulheres cheios e possuídos do Espírito Santo e por Jesus Cristo, e manifestando a sua vida todos os dias. Sempre em que nós encontramos um cristianismo que não está fazendo isso, é um falso cristianismo, diz aí Ray Stepman. Irmãos, eu quero, nessa noite muito significativa, meditar com os irmãos sobre essa igreja, que ela continua, ela está dando continuidade à obra que Jesus iniciou, entendendo como nós devemos ser como igreja e compreendendo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a obra de Cristo é fazer, ou é trazer a salvação à humanidade perdida. Como eu disse, Jesus foi totalmente único em toda a história, pois somente Ele era e é Deus habitando em carne humana sem pecado. João disse no seu prólogo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no versículo 14 ele diz, e cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o do unigênito do Pai. A missão de Cristo, de vir a este mundo, de vir a esta terra, é ser como oferta, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando na cruz Jesus clama, está consumado, ele havia completado a redenção, oferecendo a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. E em todos esses assuntos, Jesus era totalmente único. Nenhuma oferta adicional pelo pecado era necessário ou é necessária, pois Cristo nos é suficiente e o sacrifício dele é suficiente para salvar o pecador. A missão de Cristo é buscar e salvar o que estava perdido, como diz lá em Lucas 19:10. Jesus sempre se concentrou em sua tarefa de reconciliar o homem pecador com o Deus Santo. E ele fez isso por meio da sua vida, das suas obras e por todo o ensino que ele proclamou com a palavra de Deus. Meus irmãos, a missão da igreja é a missão de Cristo. A igreja, ela continua a levar salvação ao mundo perdido, à humanidade perdida. Christopher Wright, ele escreveu em seu livro A Missão de Deus,
e dizendo que o povo de Deus tem uma missão. Deus tem um propósito e um alvo para toda a sua criação. Paulo chamou isso de todo o propósito de Deus. Como parte dessa missão divina, Deus chamou à existência um povo para participar com ele na realização desta missão. Toda a nossa missão procede da prévia missão de Deus. Não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim de ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão de Deus. E essa igreja há 82 anos vem cumprido a missão de Deus. Glória a Deus por isso. A segunda lição que eu aprendo aqui é que nós damos continuidade à obra de Cristo por meio de uma igreja obediente. Antes de Jesus ser elevado às alturas, ele deu mandamento aos apóstolos, como diz aqui o texto. Isso pode se referir a tudo que ele havia ensinado durante os 3 anos que esteve com eles, mas especificamente nós entendemos que isso se concentra ao mandamento final, à grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, a começar de Jerusalém. E à medida em que se vai lendo, vai conhecendo o livro de Atos, e fica óbvio que os apóstolos e a igreja primitiva não estava dedicada, não estava trabalhando por sua própria vontade, ou construindo os seus próprios impérios, ou fazendo os seus próprios planos, ou construindo os seus próprios sonhos. Em vez disso, eles eram instrumentos por meio dos quais Deus operava no mundo. Deus usou os apóstolos, Deus usou a igreja primitiva. Ao longo da história, ao longo dos séculos, tem usado. E hoje nós estamos vendo isso. Deus usando pessoas simples, pessoas de posição, pessoas que têm conhecimento e pessoas que não têm grande instrução, mas Deus está usando essas pessoas para o seu propósito e para o seu plano, e não para os planos das pessoas. Mas olha só, quando ele escolheu, ou melhor dizendo, quando a igreja foi escolher um sucessor para Judas, é o Senhor quem escolhe, conforme lá em Atos 1:24. Quando Pedro explica o fenômeno das línguas no dia de Pentecoste, ele deixa claro ali que foi Jesus ressuscitado que fez isso, lá em Atos 2:23. Quando lemos que a igreja primitiva crescia em números, ele afirma que o Senhor lhes aumentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando Pedro e João, lá na porta formosa do templo, eles curam um coxo, e ali eles deixam claro, pelo menos 2 vezes, no capítulo 3, no capítulo 4, que foi Jesus de Nazaré quem realizou aquele milagre. Quando Saulo de Tarso se converte, fica claro que era o Senhor que o salvou soberanamente e enviou Ananias para que os olhos dele fossem abertos. E assim, por meio de todo esse livro de Atos, os homens eram apenas instrumentos e o Senhor era quem operava através do poder na vida deles. Eu dou glória a Deus por isso. Porque a nossa história, a história de nossas igrejas, são de homens que foram instrumentos nas mãos de Deus. E essa mesma verdade também pode ser vista aqui da maneira como Atos ele é construído, na narrativa, que a maneira como utiliza alguns e a outros, por um breve período, depois deixa eles de lado, conforme aquele momento que Deus os usava como instrumento de poder de Cristo. E se Atos tivesse sido escrito por Lucas apenas como escritor, sem inspiração do Espírito Santo, apenas por escrever uma história, talvez ele quisesse falar de todos os 12 apóstolos,
talvez ele quisesse falar de todos alguns detalhes a mais que não estaria aqui, ou será que teria tratado desses personagens, como eles foram tratados dessa maneira? Por exemplo, Pedro, o apóstolo mais proeminente, ele sai da narrativa sem uma única palavra após o capítulo 15. Tiago era um do círculo íntimo de Jesus. Ele é mencionado apenas no capítulo 1 e depois no capítulo 12, quando ele é martirizado. João é o outro que era do círculo íntimo de Jesus, é mencionado apenas nos primeiros 4 capítulos, e depois do capítulo 8, uma referência ao martírio do seu irmão, e ele sai de cena em Atos. Barnabé, que foi um dos pioneiros da igreja gentia em Antioquia, e que vai com Paulo na sua primeira viagem, ele é esquecido após o capítulo 15, e até mesmo o grande apóstolo Paulo, que domina a maior parte aqui do livro de Atos, ele então é apresentado até o momento em que ele é preso em Roma, e depois ali não há nenhum relato do que vem depois, e até mesmo o seu martírio. E é pouco intrigante isso, porque parece que o livro termina meio que abruptamente. Mas a narrativa aqui, ela está seguindo uma lógica, está seguindo aqui um pensamento. E a melhor explicação aqui, segundo os teólogos, é que Lucas pretendia mostrar que esse livro ainda não foi acabado, que ele tem uma continuidade, e que cada igreja, que cada geração após geração, é a continuidade da obra que Jesus deixou. É a continuidade da obra que os apóstolos iniciaram ali. Então, quando chegamos a estudar, a meditar nesse livro, devemos entender que não é uma história meramente mecânica, em que apresenta ali Paulo, ou os milagres de Paulo, as palavras de Paulo, ou os feitos de Pedro, mas destina-se a revelar-nos os processos dos quais Cristo usa com poder cada igreja, cada geração, cada irmão que se entrega a Cristo, para que ali dê continuidade até o momento que Jesus virá para levar a sua igreja, e assim será proclamada a vitória final do Cordeiro, como é apresentado ali no livro do Apocalipse. Então, meus irmãos, Deus continua a história da salvação através da Igreja Batista Constantinópolis, e que a igreja seja obediente à sua obra sem desanimar, sem parar, sem desistir, porque Ele usa as nossas vidas. Agora, que tipo de homens ou mulheres Cristo usa na sua obra? É a terceira ideia aqui. A obra de Cristo, ela continua quando Ele opera por meio de homens escolhidos. Lucas começa a sua afirmação aqui, logo no finalzinho do versículo 2. Ele quer que saibamos, irmãos, que esses homens não eram autoproclamados, autonominados, nem sequer eles foram voluntários. Jesus foi aonde eles estavam e os escolheu, primeiro para a salvação, depois para o apostolado, para o envio. Apóstolo é ser enviado. Então, eles eram homens sob autoridade, trabalhando como servos. Eles eram aqueles que Deus os escolheu para ir e para serem enviados. Eles não eram empreendedores que queriam criar um negócio, uma nova religião, uma nova seita, algo que possa ganhar o coração, a mente, talvez o bolso das pessoas. Não. Eles foram escolhidos como testemunhas daquilo que eles viram e ouviram. E eles foram fiéis do início ao fim, pregando apenas aquilo que viram e ouviram da parte do Senhor Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Deus então escolheu você para ser uma testemunha
daquilo que Ele já fez na tua vida, para que você dê continuidade à obra que se iniciou lá em Jerusalém, Judeia, Samaria, Manaus e até os confins do mundo. Ele quer usar você como discípulo que seja obediente e que seja um instrumento. Homens escolhidos e mulheres escolhidas por Deus. Mas também Ele opera por meio de homens obedientes. Cristo deu ordens. Versículo 2 diz assim: Ele deu mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo. Tudo o que Jesus fez, Ele fez em obediência ao Pai, no poder do Espírito Santo. Mesmo assim, nunca devemos viver sobre nossa própria vida, e devemos viver, ou buscar viver sempre a vontade de Deus. O livro de Atos, irmão, deixa claro desde o início que ser obediente à vontade de Deus é estar envolvido com a missão de Deus. E que isso, muitas das vezes, pode trazer a nós algum tipo de desconforto, algum tipo de dor de cabeça, algum tipo de perseguição. Nós vivemos num tempo muito confuso. Eu ouvi um pregador que disse assim: nuvens escuras estão aparecendo no horizonte. Talvez, nessa linguagem, pastor Jorge, dizer que talvez as próximas gerações teriam mais problemas do que nós temos em relação à perseguição. O livro de Atos aqui está mostrando para nós que ser obediente requer um preço. Pedro e João, eles foram presos e eles foram advertidos para que não pregassem o Evangelho, não pregassem em nome de Jesus. Mas eles continuaram a pregar. E todos os apóstolos, mesmo que fossem presos e advertidos, eles responderam: devemos obedecer antes a Deus do que a homens. E quando eles foram espancados, eles se alegraram por se acharem dignos de serem considerados participantes do sofrimento com Cristo, dignos de sofrer afronta, vergonha em nome de Cristo, e eles não pararam de ensinar, não pararam de pregar, não pararam de falar que Jesus Cristo é Senhor, é Deus que salva, Ele é o nosso Salvador. E o livro continua contando o martírio de Estevão e muitas perseguições de Paulo e seus companheiros que sofreram por levarem Jesus às pessoas, levarem Cristo às nações. E Paulo disse às igrejas jovens, lá no capítulo 14 de Atos 22, ele diz: e por muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus. Mas esse sofrimento aqui não os impediu, esses homens, de obedecer a ordem que Jesus lhes deu. Assim, irmãos, também, Deus chama homens e mulheres, mesmo que tenham que pagar um preço por serem fiéis, mas sejamos obedientes em tudo que acontece conosco. Cristo também dá continuidade à sua obra usando homens cheios do Espírito Santo, como nós ouvimos o irmão em oração. A grande diferença entre aqueles discípulos que participaram, que estavam ali antes da crucificação e depois do dia de Pentecostes, é claramente a vinda do Espírito Santo sobre eles.
Antes, eles estavam medrosos, confusos, duvidosos, egoístas. E depois que o Espírito Santo, então, desce sobre eles, e isso é claro aqui em Atos, eles eram abnegados, corajosos, ousados, confiantes. A diferença é a plenitude do Espírito Santo sobre a vida deles. Há muitas adversidades, há muitos problemas, há muitas crises, mas o que nos faz avançar, continuar, é a dependência e também sermos instrumentos daquilo que Deus quer usar em nós, nossas vidas, com o Espírito Santo. Desde o dia do Pentecoste, todos os crentes são habitados pelo Espírito Santo no momento da sua conversão. Quando você abre a sua vida e você permite que Jesus entre nele e você entrega para que Ele seja seu Senhor e Salvador, você é selado com o Espírito Santo da promessa e Ele enche você, Ele dá ousadia, Ele concede fé, Ele concede alegria, Ele concede fervor espiritual. Mas devemos aprender a andar também diariamente no poder do Espírito e não da carne. Andar no Espírito é ser dominado por Ele, controlado por Ele. Devemos ter a certeza também de que nós somos vasos limpos, limpos do pecado, da imoralidade, da avareza, da mentira, do roubo. Vasos limpos, adequados para Deus habitar, porque a igreja, que somos nós, somos santuário do Espírito Santo. Deus habita em nós e devemos buscar o Senhor para nos encher todos os dias, para que Ele faça a sua obra em nós e através de nós. Então Deus usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e Deus tem usado ao longo da história, Deus tem usado ao longo dessa história, a história tão bonita da Igreja Batista Constantinópolis, mas também a obra ela é continuada através de homens que trabalham juntos. O livro de Atos aqui, embora ele dá ênfase a dois grandes personagens como Paulo e Pedro, mas claramente também ele mostra aqui pessoas que estavam trabalhando juntas. O apóstolo Paulo chama de meus colaboradores, meus companheiros. Eles trabalhavam juntos, como muitos outros, para fazer a obra do Senhor. E Lucas, ele lista mais de 100 nomes de pessoas só aqui em Atos. E ele mostra que Deus tem interesse tanto no indivíduo para usá-lo, como Ele usa o indivíduo para estar inserido em uma equipe, inserido em um corpo, para trabalhar reunido à sua igreja. E nós crescemos quando nós somos usados por Deus através de um grupo. A igreja é uma família, a igreja é um corpo, e nós juntos crescemos. Juntos os fortalecemos, consolamos. No Novo Testamento existem pelo menos 24 mandamentos da mutualidade. Ensinai-vos, exortai-vos, consolai-vos, amai-vos, edificai-vos, corrigi-vos, confessai os vossos pecados uns aos outros, e assim vai. Juntos nós crescemos. E além disso, Atos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não se preocupa que esfera social é a pessoa, que nível de escolaridade ela é, ou o tanto de recurso financeiro ela tem. Em Antioquia, os líderes da igreja consistiam no misto disso. Um ex-sacerdote judeu, Barnabé, junta um negro, chamado Níger, do norte da África, junta um líder que foi criado com Herodes, o tetrarca, também junta um ex-fariseu, Paulo,
E um tema aqui muito importante em Atos é que o Evangelho não é para os judeus, mas é para todas as pessoas. E é para a glória de Deus salvar homens e mulheres dos mais diferentes lugares, classes sociais, níveis de conhecimento. Um pastor conhecido foi visitar o Sul, em um município lá do Rio Grande do Sul. Ao estacionar o carro, um irmão bateu no vidro. Olha, você não pode estacionar com essa vaga aqui, tem dono. Tá bom. E ele sai dali, era o pregador da noite. Ele sai dali, estaciona em outro local, o pastor já vem na direção dele para o recebê-lo. Como é que está, pastor? Como é que está por aqui a sua cidade? Ah, rapaz, está ruim. É uma desgraça. Está bem não. Aumentou isso, piorou aquilo. Esse bando de haitiano que veio para cá. O negócio está feio. E o pastor, eu vou pegar ele lá dentro. Eu vou falar sobre isso. Eu já tinha sentido no meu coração que Deus ia falar sobre isso. Missões é não somente ir aonde eles estão, mas aqueles que estão chegando, alcançá-los com o amor do Evangelho. E ele começou a pregar sobre o amor de missões. E disse, irmãos, aconteceu isso aqui. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Todos Deus quer salvar, porque o sangue de Jesus veio para salvar o perdido. E todos nós, sem Cristo, estamos perdidos. Mas também Cristo, Ele opera por meio de homens e mulheres confiantes no poder da palavra de Deus. Outro tema importante aqui em Atos é o poder das Escrituras Sagradas. A Igreja Batista Constantinópolis, sim, todas as igrejas devem continuar a ensinar, a fazer e a ensinar o que Jesus ensinou. E Lucas, aqui o autor, vimos que a ênfase do ministério era o que Jesus fazia e o que ele ensinava. E ele fazia e ensinava poderosamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é semeada, ela é pregada, ela é enviada. E ela é a semente do Evangelho que cai dentro do coração, dentro da mente do ser humano, para que ele então receba e ali Deus opere na sua vida. O livro de Atos aqui, irmãos, tem 40 referências sobre a palavra de Deus. Os apóstolos, eles, logo no início da igreja primitiva, eles não queriam ser distraídos ou eles não queriam dedicar tempo com questões administrativas. Quando houve aquela situação da distribuição das cestas, dos alimentos para as viúvas e da instituição dos diáconos, mas eles visaram uma prioridade. Lá em Atos 6,4, eles disseram, mas quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E assim, logo no versículo 7 desse mesmo capítulo, lemos o seguinte, a palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. A palavra de Deus é poderosa, ela transforma, ela salva. Quantos casamentos foram restaurados? Quantas famílias foram recuperadas? Quantas pessoas foram trazidas ao Evangelho, levadas, que hoje estão lá na glória, por causa do poder da palavra de Jesus Cristo.
A igreja usa pessoas que se enchem da palavra, e como o pastor falou, mas não apenas tem conhecimento dela, mas a utiliza, a pratica, a ensina. Não estamos comprometidos apenas com a obra da continuidade de Jesus Cristo, mas também com o próprio Jesus Cristo. E a menos que sejamos comprometidos em fazer o que Jesus fazia e ensinar o que ele ensinava, pregando poderosamente a palavra de Deus, nós não vamos cumprir a nossa missão. Mas Deus nos chama, irmãos, para sermos poderosos na palavra de Deus. E para concluir a minha palavra, apenas duas grandes verdades para nós pensarmos hoje. A primeira delas é que o cristianismo é uma fé enraizada na história. O cristianismo não é uma especulação religiosa por mentes brilhantes, de pensadores brilhantes. O cristianismo, ele é a revelação de um Deus pessoal, de um Deus todo-poderoso, de um Deus bondoso. É a revelação da pessoa dele, através da pessoa de Jesus Cristo. E os apóstolos, eles fielmente transmitiram essas verdades do seu nascimento, da morte, da ressurreição e do ensino de Jesus, e chegou até nós. A nossa fé, irmãos, é edificada sobre fundamentos dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Assim, nós temos uma fé baseada na palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Por isso podemos ter confiança. E porque essa história é uma história linda e é uma história de 82 anos que Deus tem feito através dos irmãos, e isso é maravilhoso. E segundo, Deus está trabalhando na história através da sua igreja. Embora a vida e o ministério de Jesus sejam o fundamento histórico da nossa fé, Deus não apenas enviou a Cristo, depois ele subiu ao céu e a história acabou. Mas você que está aqui, você foi chamado para dar continuidade. Aquela história começou lá em Jerusalém, está continuando com você. Quando eu me converti, eu pensava muito como seria viver naquele primeiro momento da história da igreja. Eu me via lá pensando como era Pedro, como era os apóstolos. Mas Deus me colocou aqui, nesse momento, exatamente para fazer o que eles fizeram lá. E o que eles fizeram, e o que Jesus fez e ensinou, é para que eu e você continuássemos a fazer hoje. E para terminar, uma pergunta. Você está comprometido com a obra que Jesus colocou na sua vida? Deus chamou você e colocou nas suas mãos algo para fazer. Você está comprometido com a obra que Deus está realizando através da igreja? Nós não vivemos mais para nós mesmos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, disse o apóstolo Paulo. Então, o que eu estou falando é de um estilo de vida. Nem todo crente é de fato um discípulo.
se olhar e observar a vida da pessoa, o que ela faz com suas horas, com seus dias, durante toda a semana, há de se perceber que falta muita coisa para tornar-se um discípulo de Jesus. E às vezes fica muito sobrecarregado um grupo na igreja, e todo pastor sabe que tem um grupo que se dedica bastante. Alguns chegaram a classificar chamados 20-80. Os 20% fazem o trabalho de 80%. Mas nós, irmãos, cada um de nós, fomos chamados para fazer isso. Fazer e ensinar o que Jesus deixou. E que a Igreja Batista Constantinopla tem feito. E ela irá continuar fazendo. Mas você, como crente, como indivíduo, qual é a sua parte? Qual é o seu ministério? Qual é a obra que Deus colocou nas suas mãos? Contribua, sirva ao Senhor.